Oi, gente, bom dia. Aqui é a professora Renata de Biologia, né? Espero que esse vídeo encontre vocês com saúde, que todo mundo esteja em casa se cuidando direitinho, para que a gente possa se encontrar logo. Bom, então vamos lá. Vamos rever a composição química da célula, né? Nós já falamos isso em sala de aula. Nós vimos que os componentes químicos da célula são dois, os orgânicos e os inorgânicos. Vimos que os inorgânicos não podem produzir energia porque não tem carbono, e os orgânicos produzem energia porque tem carbono na sua composição. Essa é a diferença básica entre orgânico e inorgânico. Entre os inorgânicos, nós temos a água, que é uma substância vital, né? Ela participa de todas as reações químicas do metabolismo. Nós já vimos que isso ocorre porque a água é um solvente universal, ou seja, pode dissolver praticamente todas as substâncias, com exceção dos lipídios, né? Que são os óleos e gorduras. Vimos também que a quantidade de água, né, vai ser diferente de acordo com a idade. Quanto mais novo, maior a taxa de água, porque o metabolismo é maior, né? Nós temos um metabolismo mais acelerado. Vimos também que a água faz parte do transporte, né? Ela transporta as substâncias pelo nosso organismo. Os sais minerais, eles têm função plástica, ou seja, uma função estrutural e também uma função reguladora, como, por exemplo, o ferro, que participa da formação da hemoglobina, né, que é uma proteína que transporta o oxigênio. Na apostila de vocês tem uma lista com os principais sais minerais e onde a gente encontra, né, em que tipo de alimento nós encontramos esses sais minerais, como o cálcio, que faz parte da formação dos ossos e da saúde dos mesmos. Nós vamos ter os orgânicos, né, que são glicídios, que são os carboidratos, os lipídios, que são os óleos, as proteínas, os ácidos nucleicos, que eu conversei com vocês que só iríamos falar de ácido nucleico quando entrasse núcleo, que aí era uma matéria que, né, uma puxa a outra, e as vitaminas. Os carboidratos, eles são conhecidos como glicídios ou açúcares. Eles são fonte de energia para a maioria dos animais, principalmente a glicose, porque tem 6 moléculas de carbono, né? Então, a quebra dos carboidratos é que libera a energia para o nosso organismo. Nós vamos ter os lipídios, que são as gorduras. Eles, como eu já falei, são insolúveis em água, né? Os lipídios, eles também são fonte de energia, porém não são muito usados, porque eu preciso de um outro tipo de solvente, né? Então, o organismo tem que produzir esse solvente. Então, não é viável, já que já que a glicose, por exemplo, é solúvel em água. Nós vamos ter as proteínas, tá? Como eu falei para vocês, também a proteína é uma substância orgânica. Elas são chamadas de macromoléculas, são compostas por uma unidade chamada aminoácido. Nesse aminoácido, nós vamos ter um grupamento chamado amina ou amino e um radical, e além de uma carboxila, que é um ácido. A amina e a carboxila são iguais em todos os aminoácidos. Por quê? A amina de um aminoácido vai se ligar à carboxila de outro aminoácido, né? Formando assim as proteínas. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é o radical. Elas vão ter várias funções, né? Como hormônios, no caso da insulina. As enzimas, que é uma função vital das proteínas, né? O nosso corpo, ele tem uma quantidade muito grande de reações químicas acontecendo. E essas reações químicas precisam, geralmente, de calor para liberar a energia inicial de ativação. Só que o nosso corpo não pode, como eu já falei para vocês, aumentar a temperatura acima dos 37 graus. Então, as enzimas, elas vão fazer esse trabalho, né? Elas vão liberar essa energia inicial de ativação para que as reações químicas possam ocorrer sem que a temperatura do corpo aumente. Nós vamos ter os anticorpos, que são as imunoglobulinas. Nós vamos ter também como função importante das proteínas o transporte, como é o caso das hemoglobinas. As vitaminas, tá?
elas participam um pouco da liberação de energia, tá ok? E também ajudam as enzimas a funcionar melhor. Nós vamos ter vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis, como a vitamina C, vai ser encontrada em alimentos com bastante líquido. E as lipossolúveis em alimentos com lipídios, tá?